Um forte abraço a você, telespectador amigo da TV Cidade no Ar, TV Saber. Hoje iremos conversar com o Dr. Bruno Boder, especialista em direito do consumidor. Tirar dúvidas, esclarecer dúvidas sobre este assunto tão pertinente de interesse geral. Bruno, muito obrigado, seja muito bem-vindo, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Olá, Gil, boa noite, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui, poder esclarecer as dúvidas, né? É um assunto tão presente nas nossas vidas e que, infelizmente, a população não tem tanto conhecimento. Então, estou aqui para ajudá-los a tirar essas dúvidas e a conhecer um pouco mais sobre o direito do consumidor. Bruno, qual o principal direito do consumidor? Então, Gil, são diversos, né? Tem uma lei específica para tratar do direito do consumidor, mas um dos mais importantes é o esclarecimento sobre tudo aquilo que ele está adquirindo, seja produto ou seja serviço. Então, todas as informações pertinentes àquela relação de consumo deve estar sempre muito clara para o consumidor. Então, ele tem que estar ciente de que aquilo que ele está comprando, adquirindo, é exatamente aquilo que ele vai levar para casa. Então, ele precisa de todas as informações de material, de composição, durabilidade, funcionamento, para que ele possa fazer uma compra segura. O direito do consumidor, o início é desde 1990. Até hoje, algumas mudanças foram feitas, foram adaptadas. É importante a pergunta. Em 1990 veio o Código de Defesa do Consumidor, uma legislação específica. Então, antes as relações de consumo eram tratadas dentro do direito civil. Então, como foi aumentando a demanda, como tornou algo muito importante dentro da sociedade, a relação de consumo, o legislador achou por bem criar uma lei específica para as relações de consumo. Então, lá em 1990, vamos resolver isso, e trouxe uma legislação para proteger o consumidor, porque as informações estavam ficando cada vez mais difíceis acesso ao consumidor. Então, a lei veio para esclarecer e ajudar o consumidor nesse sentido. Bruno, com relação a um dos problemas sérios, com relação à assistência técnica, entendeu? A procura é muito grande, as reclamações são muito grandes. Bastante. Porque o que acontece? O consumidor, todos nós, assim, é bom deixar claro assim, todos nós somos consumidores, na maior parte do dia. Todo dia nós temos alguma relação de consumo de alguma forma. Seja comprando na loja, seja comprando pela internet, seja acendendo uma luz, né? A luz que nós usamos todos os dias é uma relação de consumo. A água que nós usamos é uma relação de consumo. Então, está muito presente na nossa vida. Em relação à assistência técnica, assim, eventualmente compramos um produto ou adquirimos um serviço que apresenta um defeito. O que o consumidor faz? Primeira coisa que vem na cabeça dele, qual é? Quero trocar, quero devolver, quero meu dinheiro de volta. Esse é o primeiro. Mas a legislação ela traz o seguinte, que apresentando qualquer problema, o fornecedor do produto ou serviço, ele tem 30 dias para solucionar esse defeito. Então, o consumidor deve procurar assistência técnica ou o fornecedor do produto e serviço, levar o problema até ele e ele tem 30 dias para resolver. Ele não resolvendo essa situação em 30 dias, aí o consumidor tem direito à devolução do dinheiro, à troca do produto, ou mesmo um abatimento naquilo que ele pagou. Então, eu concordo em ficar, mas você precisa me dar um desconto. Então, ele só terá essas 3 opções após os 30 dias concedidos pelo legislador ao fornecedor. Quais os principais cuidados numa compra presencial que o consumidor deve ficar atento? É importante ele saber exatamente o que ele vai levar. Vou comprar uma televisão. É do mostruário ou vai vir uma na caixa, nova? Então, porque às vezes ele leva do mostruário está arriscado, tem algum outro defeito ali por estar em exposição. Então, assim, é importante que ele esclareça todas as dúvidas. Porque depois da compra física,
Depois que ele vai para casa, ele não pode se arrepender. Então, é importante que converse com o vendedor, esclareça todas as dúvidas a respeito daquilo. Se for um vestuário, que experimente, for um sapato, experimente, ande dentro da loja para ver se aquele sapato não machuca o pé, não aperta, se é exatamente o seu número. Uma roupa, experimente, veja se está do tamanho adequado, se não está largo, se não está apertado. Para quê? Para que ele não tenha problema posterior, uma vez que a legislação não trata sobre troca e nem devolução de compra feita dentro da loja. Bruno, com relação às compras feitas pela internet, que é a coqueluche do momento, muita gente comprando, entendeu? Os cuidados também são os mesmos? Aí nós temos uma mudança grande em relação à compra física. Um ponto importante a destacar, Gil, é em relação à troca. Né? Muita gente fala, eu vou em troca. É interessante você sempre perguntar se a loja efetua a troca. Porque o legislador não obriga a troca. A troca é mera liberalidade do fornecedor. Então você comprou, ganhou uma blusa de presente. Você vai, posso trocar? Se não servir, pode. Você só vai trocar se a loja permitir. Porque ele não é obrigado a trocar. Então isso é importante o consumidor saber. Eu vou lá e troco. Não é assim. Você só troca se ele permitir essa troca. Senão não existe obrigatoriedade para ele. Em relação à pergunta da compra feita pela internet, diferente da compra na loja, existe o direito ao arrependimento. Por quê? Porque você não teve acesso àquele produto. Você não pôde manusear, você não pôde experimentar. A cor que você compra, às vezes, dá diferença do que consta no celular ou pelo monitor do computador. E quando chega, você tem uma surpresa, é uma cor diferente. Então, na compra online, você tem direito ao arrependimento. Você tem 7 dias para se arrepender. Ou seja, você do recebimento, não é isso que eu comprei. Não era isso, não gostei, não serviu. Você não precisa nem justificar para o vendedor. Você simplesmente vai entrar em contato solicitando a política de devolução. Eles vão lhe dar as informações e você efetuará a devolução daquele produto. Mas pela internet é importante você verificar se o site é um site confiável, se o site é um site conhecido. Hoje nós temos diversos mecanismos de você pesquisar se aquela empresa é idônea. Então você pode entrar no site do Procon, você pode entrar no site Reclame Aqui e verificar se aquela empresa tem reclamação. Mas não só se tem reclamação, se ela responde e resolve a reclamação. Porque a reclamação pode existir. Tá tudo bem, faz parte, né? Ninguém vai ser 100% perfeito. Mas vê se ela resolve. Então, com todas essas informações, você já fica direcionado a efetuar uma compra segura dentro daquele site. E é importante você ver política de troca. Você ver se os prazos daquela loja são cumpridos. Se tem frete ou se você só vai saber depois. Então, é um conjunto de informação que o consumidor precisa estar ciente para poder fazer uma compra segura. Por exemplo, com relação a uma compra feita pelo Mercado Livre ou pela Shopee, no caso. Ali não mostra, no caso de uma troca, por exemplo, você compra um relógio de pulso e não funciona. Então, quando no ato da compra, não mostra a loja onde deve ser trocado. Você já percebeu isso? O que acontece? Quando você vai em detalhes da compra, aparece quem é o vendedor. Mas o site que está vendendo, ele também é responsável. Existe a responsabilidade solidária. Então, o consumidor que comprou este relógio com problema, ele vai entrar em contato com o Mercado Livre, com a Shopee, que foram citados. Vai falar, olha, comprei um relógio e o relógio não está funcionando. Se for dentro desses 7 dias, você devolve para eles, eles devolvem seu dinheiro. Após os 7 dias, tem a questão da garantia. Mas os sites são responsáveis. O que você tem que estar sempre atento na compra online é se você está fazendo uma compra dentro de um site registrado no Brasil ou registrado fora do Brasil, que é comum hoje em dia. Nos sites registrados fora do Brasil,
infelizmente, a nossa legislação não vai atingir essa empresa, porque ela atua fora e a nossa legislação não tem poder para chegar até lá. Então, procurem fazer compras em sites registrados no Brasil, para você evitar esse tipo de problema. Bruno, qual que é o índice de conhecimento de um consumidor a nível nacional dos seus direitos? Olha, eu não tenho um número exato, mas eu posso garantir para você que é baixíssimo. Como em outras áreas de conhecimento, a população tem pouco. E é até engraçado isso, eu brinco muito com os meus alunos, quando eu falo de direito do consumidor. Eles criaram uma lei que obriga todos os estabelecimentos a terem um exemplar do Código de Defesa do Consumidor no seu balcão de atendimento. Eu dou uma ferramenta para alguém que eu não ensino a usar. É a mesma coisa que eu dar um carro para alguém que não sabe dirigir. Falar, é um carro. Tudo bem, é um carro. Como que eu dirijo? Não sei. É a mesma coisa eu dar um livro, uma lei para alguém que não sabe. Ela não sabe o que tem ali dentro. Ela não sabe quais são os direitos. Então ela vai pegar o código, vai folhear, ler, reler, e não vai saber nada. Por quê? Porque ela não entende daquele assunto. Porque ela não sabe o que consta ali. Então eles criam leis, a intenção até é boa, mas eles precisam criar mecanismos para que as pessoas possam entender aquilo que elas vão ler. Então, o índice de conhecimento dos próprios direitos, baixíssimo. Bruno, com relação à garantia, existe uma garantia contratual e uma garantia estendida. O que você poderia nos falar a respeito? Eu acrescento ainda a garantia legal. A garantia legal é aquela que não consta naquela relação, ele não vai te informar da relação. Ou se ele falar que não tem garantia, ele vai mentir. Porque a lei determina uma garantia, ou seja, 30 dias para produtos não duráveis e 90 dias para produtos duráveis. Então, se não falar em garantia, o consumidor está resguardado pela garantia legal. A garantia contratual é aquela que ele lhe fornece. Então, você vai comprar um telefone e eu estou te dando uma garantia de 1 ano. Ponto. O consumidor imagina o quê? Que eu tenho garantia de 1 ano. É aí um engano. Porque a garantia é de 1 ano mais 90 dias. Porque aquela contratual ele está dando porque ele quer. Ele está oferecendo por bel prazer. Então o consumidor soma as duas garantias. Então ele tem 1 ano da contratual que o fornecedor lhe concedeu, mais 90 dias da garantia legal. Então passa a ser 1 ano mais 90 dias. E a garantia estendida é aquela que ele pode comprar. Ele vai pagar um valor X para estender essa garantia de 1 ano, 90 dias, mais aquilo que ele comprar. Bem, mas esse prolongar tem a garantia dos 30 dias, a garantia próxima, e a estendida é um acordo entre o consumidor e a loja, no caso? A loja oferece, olha, eu estou te dando uma garantia de 1 ano. Mas se você quiser, você pode comprar por R$100, vamos chutar um valor aqui, para ter garantia por mais 1 ano. Então, se o consumidor se interessar, ele pode comprar. Então, ele tem 1 ano contratual, 1 ano que ele comprou, mais 90 dias da garantia legal. Então, ele tem 2 anos mais 90 dias. Então, isso a maioria da população não sabe. E está lá no código que está no balcão da loja. Mas se perguntarmos na rua, fizermos uma pesquisa no shopping, que é o local de compra, eu garanto para você que 99% das pessoas não sabem disso. Mas de uma forma geral, o vendedor também, ele sabe? Difícil. Porque muitas vezes eles não têm um preparo para estar ali. Então ele aprende do produto que ele vai vender, mas não ensina da legislação, do direito que o consumidor que ele vai vender possa ter sobre aquilo. Então, muito provavelmente, ele também não sabe que existe essa garantia. Então, o consumidor vai lá reclamar e muitas vezes fala, não sei. Uma vez dando aula, falando de garantia, falei desses 90 dias acrescidos à garantia contratual. E o aluno, professor, meu computador quebrou e eles falaram que está fora da garantia. Eu falei, mas quando? Venceu tem 30 dias. Eu falei, então você volta lá, leva a lei e fala, é isso e eu exijo que isso aconteça. Aí na aula, na semana seguinte, o aluno, professor, deu certo. Eu falei, mas claro que tem que dar certo, que é o que diz a lei. E aí, a partir daquele momento, ele ficou sabendo. Mas até então, não. Ele acreditaria que está fora da garantia e ia perder.
um direito. O prazo para devolução, ele varia de produto para produto, não? Não, então, o prazo para devolução, como nós falamos há pouco, ou de arrependimento, o artigo 49 do Código, ele é muito claro. São 7 dias do recebimento do produto. Então, nas compras feitas de forma virtual, o consumidor tem o direito a se arrepender no prazo de 7 dias. Nas compras na loja física, não existe. Então, assim, independente do produto, são 7 dias. Bruno, vamos falar agora sobre a noite, entendeu? A questão de bares, restaurantes, baladas e os barzinhos. Primeira pergunta, consumação mínima, isso está dentro da lei? Por exemplo, você chega no bar, você vai um copo com água, custa R$10, você é obrigado a consumir. Ou uma dose de uísque custa R$100 e tal. Ele é obrigado a pagar aquela consumação? Não. A legislação, ela veda porque ela entende isso como uma venda casada. Você entra e tem que consumir. Você pode cobrar a entrada, mas você vincular um consumo mínimo, a legislação entende que não pode. A legislação veda a venda casada. Então, essa história de a consumação mínima R$30, R$50, R$100, virou rotina, ninguém faz nada para coibir, as pessoas não conhecem o direito, então vira uma prática comum. E essa prática comum acaba, aquela história que nós escutamos por aí, que uma mentira contada várias vezes vira uma verdade. No direito não, a mentira contada várias vezes continua sendo uma mentira. Então, não existe de forma alguma essa possibilidade. É vedado, porém, 99% dos estabelecimentos continuam aplicando. Por quê? Porque não existe uma fiscalização por parte do Estado. Quem deveria fiscalizar? Não existe denúncia por parte do consumidor. Então, ele continua fazendo porque ninguém reclama, porque a legislação veda esse tipo de prática. O famoso 10%. O 10% é assim, acaba virando uma prática em que o consumidor também não é obrigado. É assim, ela foi estipulada para quê? Se você foi bem tratado, se o garçom lhe tratou bem, você paga 10%. Mas o que eu entendo? O garçom está ali para me servir bem. Né? Então, assim, eu não sou obrigado sendo bem atendido ou sendo mal atendido. Então, é uma prática comum, mas é liberalidade do consumidor pagar ou não essa taxa de 10% para o garçom. Não existe uma obrigação legal. Com relação ao couvert artístico, nesses barzinhos, até em restaurantes, existe, não é? Um couvert artístico, está dentro da lei também? Desde que seja informado para o consumidor. Então ele vai num bar ou num restaurante que tenha música ao vivo. Ah, olha, aqui tem música, eu vou sentar aqui. Ele precisa ser avisado anteriormente, antes de entrar ou ao adentrar ao estabelecimento, que ele vai ser cobrado por aquilo. Se ele não for avisado, não pode cobrar. Se não tiver uma placa informando, ele não é obrigado a pagar. Ele precisa ser avisado anteriormente. Aquilo que nós falamos lá no início. Um dos principais direitos do consumidor é o direito à informação. Então eu entro, ele está tocando, ninguém me fala nada, eu não preciso pagar. Eu preciso ser informado que pagarei. E o valor que vai ser pago. R$5, R$10, R$100. Então, desde que seja informado e o consumidor tem a opção de entrar e ouvir ou não, pode ser cobrado. Se não tiver nada, não Então, pode. resumindo, você chega com a sua esposa, com a sua namorada num barzinho. Tem música ao vivo. Então você senta, vocês consomem e no final ele chega e fala, olha, se tem mais esse valor aqui, que é devido ao couvert artístico. Então você tem o direito de falar, eu não fui informado. Exatamente. Não foi Eu avisado não vou anteriormente. pagar, não vou. Por isso não preciso pagar. Então você pode contrapor aquela situação. Falar, olha, eu não fui avisado. Porque de repente pode ser R$5, que é um valor irrisório. Como pode cobrar R$50 por pessoa? Pode cobrar R$100 por pessoa. Então está errado da mesma forma. O 5 ou 50. Mas ele precisa estar ciente para ver se ele está disposto ou não a pagar aquele valor para entrar naquele estabelecimento. Bruno, sabes que, perdão, alguns problemas existiram com relação à perda de comanda, entendeu?
situações complicadas, tanto em barzinho, em restaurantes. Como é quando acontece uma situação dessa? É um problema muito comum. Só que o consumidor e o estabelecimento, eles precisam ter ciência de que a responsabilidade pelo controle de venda é do estabelecimento, não do consumidor. Então eu vou para a balada. Já não vou mais, mas vou à balada. O que acontece? A comanda, o que eu vou consumir, quem tem que ter o controle é ele, não sou eu. Eu estou consumindo. Então, você vai pagar uma multa. Não, eu não vou pagar multa, porque o controle é seu. O que o consumidor deve fazer ao notar que perdeu a comanda é avisar imediatamente a gerência do estabelecimento. Olha, eu perdi minha comanda. Para quê? Para que eles cancelem ali e evite um transtorno maior, um prejuízo para o estabelecimento. Mas, como uma obrigação do estabelecimento, eu não posso ser punido por isso. Então, aí precisamos também contar com o bom senso das pessoas. Olha, eu perdi, mas eu consumi X coisas. Eu consumi X produtos. E pagar de acordo com aquilo que você consumiu. Mas o estabelecimento não aceita, quer que eu pague uma multa de R$300, R$400, R$100 que seja. O que eu faço? Chama a polícia. Hoje todo mundo tem um telefone em mãos. Pega o telefone, liga o 90, informe o que está acontecendo e vão encaminhar uma viatura para aquele local para resolver a situação, porque esta cobrança é ilegal. Você sabe que você está falando em cobrança, é muito comum em alguns estabelecimentos, independente do ramo, pessoas comerciantes, quando você vai pagar com um cartão de crédito, ele pergunta, é débito ou crédito? Se for o débito, tudo bem, mas se for o crédito, alguns falam tem uma taxa. Isso é dentro da lei? É legal. Existe uma lei específica para isso. Porém, direito à informação. O consumidor precisa ser avisado anteriormente. Para quê? Para ele poder optar como ele quer pagar. Então, assim, hoje o Pix não tem taxa. Você paga com Pix e não tem taxa. O cartão normalmente tem taxa para a administradora da máquina de cartão ali. Então, tem uma taxa? Informe. Que seja um recado em cima do balcão, em cima do caixa, informando que o pagamento através do cartão de débito ou crédito será acrescida a taxa e está tudo ok. Então, existe uma legislação permitindo essa situação. Porém, se não tiver o aviso dessa cobrança, ele não pode efetuar. Bruno, com relação a preços abusivos, tanto em restaurantes, em bares, dependendo do local, como é que você vê essa situação? Então, hoje não existe uma política de tabelamento, né? Como já existiu há alguns anos passados que o governo estipulava limites. Hoje não tem. Então, hoje compete ao consumidor fazer essa pesquisa. Ele tem diversas opções, ele tem diversas oportunidades para poder escolher. Então, óbvio que alguns estabelecimentos são mais caros do que outros, então você já sabe que aquele determinado estabelecimento custa mais caro. O custar mais caro não significa que deva ser abusivo. Né? Então, é normal essa prática dentro do comércio. Mas quando você nota que aquilo vai muito além do valor real, você pode denunciar aos órgãos de defesa do consumidor para que eles façam, né, uma fiscalização e veja se estão cometendo algum crime contra o consumidor ou não. Então, assim, o consumidor precisa ter ciência que a ferramenta principal é ele. Para ele comunicar aos órgãos, para ele poder forçar com que o Estado vá cumprir o seu papel. Então, assim, existe práticas abusivas? Infelizmente, sim. Mas se ninguém fala nada, eles vão continuar fazendo. Então, depende do consumidor fazer com que a fiscalização ocorra. Sabe que em Ribeirão Preto existe um restaurante que você entra, tem uma placa bem grande. Item 1, o consumidor, o cliente sempre tem razão. Item 2, se o cliente não tiver razão, vale o item 1. O que você acha? O cliente sempre tem razão? Então, eu não consigo olhar desse jeito, porque assim, as duas partes têm direitos e deveres. Então, quando você transfere essa responsabilidade só para eu tenho direito e eu posso fazer o que eu quiser, infelizmente nós temos uma parte da população que
que vai abusar. Então, o interessante é sempre que haja o bom senso. O fornecedor do produto ou serviço deve se esforçar para agradar o seu consumidor, fazer com que ele se sinta bem naquele ambiente, com que ele seja bem tratado, com que ele seja bem recebido. E o consumidor deve ter um mínimo de educação para tratar com aquelas pessoas, para que ele também seja bem tratado. Então, assim, dar todo o conforto ali, eu não vejo como uma estratégia muito comum, vamos dizer assim. Bruno, a relação entre consumidor e fornecedor está no nível adequado ou não? Não, ainda estamos muito longe disso, né? À medida que o consumidor é desinformado, o fornecedor é muito informado, ele detém a informação e o consumidor não tem. Então a legislação ela veio com o intuito de equilibrar essa balança, mas ainda está longe. Então assim, nós podemos dizer de 90 para cá que ainda é uma legislação jovem, mas que já deveria ter uma proporção de conhecimento muito maior. Então essa questão ainda é muito complicada, né? O consumidor precisa de mais informação, precisa de investimento do governo nesse tipo de situação, né? Apresentar nas escolas para as crianças, porque todos serão consumidores de uma forma ou de outra. Então alimentar isso na escola para que a criança cresça sabendo dos seus direitos. Então falta ainda alguma coisa para a gente diminuir essa distância da balança. Bruno, eu gostaria que, por favor, que você deixasse uma mensagem sua aos telespectadores. Que procurem se informar, que procurem informação a respeito daquela compra que eles vão realizar. É interessante os sites de defesa do consumidor, como o Procon, tem cartilha orientando o consumidor. Os sites de reclamação, como o Reclame Aqui, constam bastante informações também. Então é importante que procure esclarecer melhor. Para quê? Para que as relações de consumo sejam um prazer e não uma tortura. Então a orientação é sempre busque informação. Procure o Procon da sua cidade, procure um advogado. Para quê? Para que você evite problema e o conhecimento nunca é demais. Então esse é o recado que eu deixo para os telespectadores. Bruno, mais uma vez, muito obrigado por sua participação, por seus esclarecimentos. Esperamos brevemente que você volte ao nosso convite aqui. Eu que agradeço a oportunidade, agradeço o convite, é um prazer estar aqui no seu programa, um prazer esclarecer a população a respeito dos direitos e sempre que convidar eu estou à disposição. Muito obrigado pelo convite. Conversamos com o Dr. Bruno Boller, do escritório Ferreira Boller Advogados. A todos vocês um forte abraço e até a próxima semana.